Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos irmãos e a todos que neste momento, ainda se encontra online, que você possa entrar nesse momento, que eu quero deixar uma palavra, estar orando também pela tua vida. Eu sou a pastora Wanda e me encontro neste momento, com o coração totalmente tomado e tocado por Deus, meus pensamentos desejosos de fazer aqui uma live. Então eu convido você a entrar, a participar e ouvir uma oração, em nome de Jesus. São 12 horas e 2 minutos. É um momento muito bom, na madrugada, para a gente orar, nas primeiras horas deste dia. Então eu quero convidar você a assistir essa live, estar orando comigo, porque Deus, Ele quer falar comigo, falar com você, amém? Então eu quero estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, eu encurvo a minha cabeça, me prostro diante do Senhor. Eu me rendo, porque o Senhor é um Deus Criador, que criou o céu e a terra, e fez a cada um de nós a sua imagem e semelhança. Somos obra-prima das Tuas mãos. E eu quero, neste momento, clamar em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, opere através das nossas fraquezas e haja conforme nosso merecimento. Alcança a todos que vai nos assistir e, em especial, Senhor, alcança a minha família, e os de perto e os de longe. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, libertar vidas, destruir corrente, algemas, repreender obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, repreender toda perturbação e tudo aquilo, Senhor, que traz inquietação. Repreender o espírito de insônia, que não tem permitido alguém a dormir. Em nome de Jesus, eu profetizo um sono reparador e seguro para a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Bom, quero falar agora neste momento sobre a mansidão, porque Jesus diz na sua palavra, que Ele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, o que acontece? O próprio Jesus, Ele nos ensina a ser mansos. E dentro desse processo de mansidão, a gente se depara com um homem que foi muito manso, que é Moisés. Então, às vezes, a mansidão tem sido erroneamente relacionada à fraqueza. Ser manso não é ser fraco, não é mostrar fraqueza. Ser manso é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 vai nos falar sobre os frutos do Espírito. Então nós precisamos entender que não existe nesta terra nenhum homem que se compara a Jesus Cristo, que nos ensina a ser manso, e a Moisés. E ele era um homem mais manso que havia sobre a terra, diz lá em Números capítulo 12, versículo 13. Vai dizer que Moisés era um homem muito manso. E vamos dizer assim, será que ele era covarde por ser manso ou fraco? Não, ele era manso porque sabia aguentar quando os israelitas murmuravam, ou se queixavam dele. Então, quando as pessoas se queixavam de Moisés, o afrontavam, o atacavam, ele não correspondia da mesma forma. Muito pelo contrário, ele era manso naquele momento, porque ele sabia que se ele fosse guerrear da maneira que estavam guerreando com ele, atacar alguém como estavam atacando, ele não teria nada para ensinar. Então, ser manso nos dias de hoje é ter tolerância no momento do ataque, no momento da afronta, porque é nesse momento em que nós vamos poder ensinar algo para a pessoa que ainda que não entendeu, que com ataque, com afronta, com guerra, nós não vencemos nada. Porque nós temos alguém que guerreia por nós nos momentos em que nós nos encontramos fragilizados, atacados, afrontados, perseguidos. O Senhor Jesus, Ele
nos dá, com certeza, o espírito de mansidão, para que nós possamos sermos professores, como Jesus, né, nos ensina quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então, a humildade, irmãos, muitas vezes a gente não consegue entender o que seja ser humilde. Ser humilde não quer dizer pobreza. Ser humilde é saber entender a fragilidade, as fraquezas uns dos outros. Ser humilde é não corresponder às afrontas. Ser humilde é não corresponder às pessoas que nos magoam. Porque quando alguém nos magoa, nós precisamos entender, irmãos, que nós também já magoamos muitas pessoas. E às vezes a gente fala: fulano me magoou, que eu não vou conversar mais com essa pessoa, eu não vou falar mais. Não, não é desse jeito, não é dessa forma. A gente precisa entender que, como seres humanos, nós também magoamos alguém, ferimos alguém. E por muitas vezes nós nem pedimos perdão. Por muitas vezes a gente prossegue numa caminhada cristã, deixando para trás uma estrada de lixo, de imundície mesmo. Nós queremos passar por cima, nós não queremos limpar a primeira sujeira para chegar até o nosso perfeito Jesus. Então é necessário que a gente vá removendo nos nossos caminhos as sujeiras, as imundícies, o pecado, enfim. Porque para chegar diante do Santo Jesus, nós precisamos antes nos santificar. E Moisés, ele era um homem tão manso, e mesmo assim ele sofreu várias afrontas, até mesmo dentro da sua casa, através do seu próprio irmão Arão e da sua irmã Miriam. Mas Deus não deixou barato isso não, meus irmãos. Se a gente for ver a passagem, Deus mandou que eles saíssem da tenda e fossem falar com ele, né? Então, quando Deus colocou sobre Miriam a lepra, por ela desejar o que era de Moisés, desejar ser como Moisés, Arão também ali. Então, quando um tem um pensamento maligno, os discípulos vão sendo formados, né? Vão sendo formados. Um fala com um, outro fala com outro, e assim vai. Mas não é desse jeito não, irmãos. A Bíblia fala, Tiago fala, que nós temos um pequeno membro, que é a nossa língua, mas ele fala que esse pequeno membro, ele pode incendiar uma floresta, de fato, porque quando nós começamos a falar alguma coisa, o que acontece, irmãos? Nós falamos mal de fulano, de ciclano, ciclano falou isso, ciclano falou aquilo, e aquilo vai se alastrando, vai virando um fogo tão grande, que de repente estamos tão envolvidos na conversa, na fofoca, que acabamos sendo chicoteado mesmo, né? Chicoteado pelo próprio Satanás, porque nós estamos dando ouvido a ele. Então, meus irmãos, nós precisamos limpar o nosso caminho, limpar as nossas veredas, né? E sermos encaminhados, conduzidos à santidade de Cristo. Nós não podemos dar importância às falácias humanas, nós não podemos dar importância às perseguições, às pedradas, porque vamos nos lembrar que Estevão, um jovem de 16, 17 anos, pregando o evangelho, falando da palavra, ele foi apedrejado, mas ele não se calou. E sabe o que ele viu, meus irmãos? O céu aberto e o Filho de Deus à destra do Pai. Então, quando ele foi apedrejado, ele não morreu, irmãos, ele teve ali naquele momento a certeza, ele falou assim: recebe o meu espírito. Então o Senhor estava recebendo. E as pessoas que o apedrejaram ali naquele momento, deixaram ali aos pés de Saulo as testemunhas, as vestes de Estevão, e Saulo ali consentiu na morte de Estevão. Então muitas vezes nós consentimos também o mal, aplaudimos o mal, desejamos o mal às pessoas e fazemos como Saulo. Ele consentiu naquele momento, continuou perseguindo os cristãos, mas quando ele continuou perseguindo os cristãos, o que houve, meus irmãos? O próprio Jesus se apresentou a ele com uma bola de fogo, com uma luz tremenda, um resplendor tremendo, e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não ficou de pé não, irmãos, ele caiu do cavalo e estava levando pessoas para ser presa, para serem torturadas,
cristão, um povo de Deus, mas só que ali quando Jesus se apresentou a ele, o que aconteceu? Ele caiu, e quando ele caiu, ele levantou cego, ele não levantou enxergando. Então Deus tem esse poder de jogar por terra os demônios que atormentam a nossa vida, os demônios que nos fazem perseguir o povo de Deus. Quando ele se levantou, ele levantou cego, ficou cego por 3 dias, ele foi conduzido por outras pessoas porque ele não conseguia mais caminhar sozinho. Então Deus faz isso, ele humilha muitas vezes a nós mesmos para que nós possamos aprender a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, depois disso tudo, Deus fala com Ananias, Ananias, vai lá porque tem um homem lá na rua direita, então deu o endereço, deu tudo, vai lá. Ananias falou, não, ele é perseguidor de cristão, Deus vai, porque ele é vaso escolhido para mim. Então eu quero te dizer nessa noite que não importa o grau de pecado em que você está, não importa como você se encontra no seu interior, com seus pensamentos, nos seus caminhos, o que importa é que Deus está dizendo para você que você é um vaso escolhido para Ele. E Ananias foi, pôs a mão sobre Saulo, e naquele momento, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo, as escamas lhes caíram dos olhos, ele passou a enxergar, e ele nos deixa na palavra um grande apóstolo, um grande homem de Deus, que morreu pelo Evangelho, mas não negou Jesus, não deixou de pregar. Ele diz, sofri naufrágio, passei fome, passei frio, mas ele não negou Jesus. E eu e você, como temos negado Jesus? Nós temos nos afastado quantas vezes do Senhor, quantas palavras tem saído da nossa boca que desagrada ao Senhor. Aonde nós andamos, irmãos, muitas vezes, que o Senhor não quer que a gente vá. Quantas coisas nós colocamos na nossa boca, irmão? Álcool, droga, cigarro, contaminando este ar tão puro que o próprio Deus assoprou sobre as narinas de cada um de nós. Lembre que o fogo de vida que nos move de um lado para o outro foi Deus que assoprou. Então é Deus dentro de nós. Então vamos agradar mais ao Senhor. Agrada-te mais do Senhor, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele disse tudo ele fará. É verdade. Muitas vezes as pessoas estão procurando riqueza, irmãos. E por mais que a Bíblia fala da prosperidade, eu encontro os apóstolos, os discípulos que Jesus chamou eram pescadores, homens simples. Paulo mesmo tinha o seu trabalho, ele fazia tenda. O próprio Jesus, carpinteiro. E então o apóstolo Paulo fala, se tiver o que comer, o que vestir, fique contente. E muitas pessoas estão atrás de riquezas que criam traças e enferrujam, como diz no livro de Salmos. Então, não é para nós ajuntar tesouros na terra, é para nós ajuntar tesouros no céu. A cidade santa, Nova Jerusalém, Hebreus capítulo 11, fala que os patriarcas andaram por essa terra como peregrinos, irmão, como passageiros. Eles não tinham essa terra como sua morada, porque eles sabiam que Jesus disse, eu vou preparar uma morada para vocês. E essa morada, em Hebreus fala, cujo arquiteto é Deus, Ele que preparou para nós, é Ele que nos aguarda. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou viver minha vida aqui da forma que eu quiser, eu vou beber, vou para as baladas, e fazendo entender, irmãos, que o pecado não é só beber, o pecado não é só a droga, o pecado não é só prostituir. Existem pecados que as pessoas consideram pequenos. Às vezes tem ódio da pessoa, tem mágoa, tem rancor, tem amargura, ressentimento. Às vezes tem nojo das pessoas, sabe? Não é capaz de passar pela rua e ver uma pessoa necessitada, tem nojo de pegar na mão da pessoa. Oh, meus irmãos, lembra daquela passagem do mendigo que comia das migalhas da mesa de um homem rico que vivia em banquete? Ele comia as migalhas. E ele era cheio de chagas,
tinha chagas pelo corpo, ele morreu, sabe? Mas o rico também morreu. Isso quer dizer que a morte não é só para os pobres, a morte é para todos. E a ressurreição em Cristo Jesus é para aquele que crê em Cristo Jesus. Esse não morre. Como esse cheio de lepra não morreu, ele foi para o seio de Abraão e ali ele ficou. E ali ficou o outro que foi para um lugar de tormento, como a Bíblia diz, que queria que ali o mendigo, que ele não deu comida, permitiu que ele comesse, né, das migalhas da mesa, mas não deu-lhe um prato de comida. E ele ficou no seio de Abraão e ali ficou o outro mendigando agora. Molha o teu dedo, passa na minha boca, né? E ali não podia porque havia um abismo entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, ou seja, o inferno, aonde se encontrava este homem que vivia em banquete em terras. Então você pode ter de tudo, ter banquete, ter roupa chique, ter casa chique, ter tudo, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Então, Jesus, não é que Jesus veio só para os pobres, Jesus veio por toda a humanidade, mas nem todos aceitaram a Jesus. Lembre-se disso, nem todos aceitaram Jesus. Insultaram, zombaram, crucificaram, perseguiram, apedrejaram. Né? Então, Jesus, ele foi humilhado. E tudo que ele quer é que nós, mesmo sendo humilhados, como muitas vezes nós somos chamados de tantos nomes, somos tão perseguidos às vezes, mas é por causa do Evangelho, isso não tem importância. Eu amo Jesus, eu quero permanecer com Jesus. Não troco, não vendo e não negocio nada do que Ele me deu. Os talentos e dons que Ele me deu me pertencem e eu jamais vou trocar isso por qualquer coisa nesta vida. Não há prazer maior nesta terra do que servir a Jesus. Você deveria aprender isso. Quando você sentir dentro do seu coração, que eu estou sentindo agora, essa presença gloriosa, esse poder, essa paz dentro de mim, mesmo em meio a tantas adversidades. Às vezes a gente olha, o cenário está estéril, está tudo estéril, é um deserto tão grande, irmãos, mas sabe, vale a pena romper o deserto, vale a pena romper as adversidades, porque nós sabemos que temos um Jesus que aquieta o mar, temos um Jesus que aquieta as tempestades, os ventos contrários. E essa terra não é lugar para nós. Tudo que a gente vive aqui é como se fosse um filme que a gente assiste na televisão, né? Só que para quem tem Cristo é um filme com um final feliz. E não é fantasia como nos filmes, é verdadeiro. Então Jesus, ele é fiel, ele é verdadeiro, a sua palavra também é fiel e verdadeira. Alai de cantar, subiandaná, xaramanai. Como eu sinto a tua presença, meu Deus. Transmita a todos aqui que estão assistindo. Leva paz, leva alegria, leva mansidão, do conforme nós estamos falando, Senhor. Moisés não foi fraco, ele não foi covarde, ele foi um homem manso, aleluia. E ele era manso porque sabia aguentar, né? Quando todos murmuravam contra ele. E muitas vezes o povo murmura contra a gente, persegue, fala alguma coisa que a gente já quer fazer, quer, né? Vendaval. Muitas vezes a gente faz, até eu mesmo, né? Até eu mesmo. Mas não é desse jeito, né? Eu quero te ensinar certo e quero aprender a fazer também certo. Por quê? É um aprendizado de um para com o outro. Quando 2, 3, 4 pessoas se ajuntam e Jesus está no meio, ele vai nos ensinando. Então, não é no meio da multidão, porque no meio de uma multidão, a mulher que tinha um fluxo de sangue com 12 anos sofrendo, no meio de uma multidão que estava ali, foi ela que rompeu a multidão, foi ela que tocou na orla de Jesus, foi para ela que saiu virtude de Jesus, né? E tinha ali uma grande multidão, mas a Bíblia menciona só ela. A filha de Jairo estava lá, né? Quase morta, bem dizer, né? Morta, a Bíblia fala que ela estava morta, que eles vieram comunicar que ela estava morta. Mas Jesus olhou ali para Jairo e falou, não dê importância, tua filha dorme. Olha a confiança, sabe? E a gente vê esse homem confiando. E quando chega lá,
Jesus chama só a família para o particular, porque o povo estava rindo, achando que Jesus estava doido. Vai ter milagre na sua vida, que as pessoas vão achar que está doido, não vai ter cura, não vai ter libertação, não vai acontecer. Mas Jesus quer ter um particular com você, quer te levar para um lugar de secreto, vai te levar, pegou família e levou para o quarto e ali curou, né? Ressuscitou ali a filha desse homem. Alaide Cantanaia. É isso, irmãos. É no secreto, é no silêncio. Não preciso que as pessoas ficam falando de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, dando fama ao meu nome, mas se dá fama ao nome de Jesus. Eita, que isso me alegra o meu coração, alegra o coração de Deus. Tem pessoas que querem aparecer, tem pessoas que querem sentar nos lugares, chega nas igrejas, que sentarem à frente, no lugar de honra. Mas quem tem que ser honrado, glorificado é o Senhor Jesus, é o Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que tem que estar na tribuna, é Ele que tem que estar na vida de quem prega, na vida de quem ora, é Ele. O negócio é com Jesus, não é com mais ninguém. E ali quando Moisés era paciente, não se mostrava nem um pouquinho ofendido, né? Nem um pouquinho ofendido com as coisas que ele ouvia, de forma alguma. Então, mansidão é aquela qualidade de não se sentir facilmente ofendido, né? Então, tem pessoas que qualquer coisinha, né? A gente tem que até vigiar. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar me policiando com o que eu vou falar com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, qualquer coisinha que fala com ela, ela entende mal, né? E depois vai espalhar o mal entendido, vai trazer confusão na igreja, vai trazer contenda. Às vezes o pastor fala uma coisa, a pessoa entende outra, e faz aquela difamação, muitas calúnias, e vai aumentando as contendas dentro da casa do Senhor. Deus não agrada disso. Deus agrada da união, da paz, sabe? E diz que Ele agrada dos verdadeiros adoradores, das pessoas pacientes, mansas, das pessoas que são bondosas, são sinceras, são fiéis. Não há como ninguém dizer que é fiel ao Senhor quando começa a contender, a fazer briga, confusão dentro da congregação. Jesus, Ele nos chamou para pregar o Evangelho, para levar paz, a sua palavra. É para isso que Ele nos chamou, para interceder e orar pelas pessoas, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Às vezes você pensa, eu não estou enferma, mas está enferma na alma. As igrejas estão doentes, irmãos. Doentes porque as pessoas têm participado de Santa Ceia em pecado. O apóstolo Paulo fala disso, examine-se o homem a si mesmo. As pessoas têm participado do corpo de Cristo de qualquer maneira. As pessoas, os pastores têm batizado pessoas bebendo, fumando. Que bagunça que está o Evangelho. Eu não posso mudar isso, você não pode mudar, mas Jesus pode. E é na oração que nós podemos ajudar essas pessoas. É com a palavra de verdade. Não é com a mentira de Satanás. Se levanta nessa noite, nessa madrugada, nesse dia. Se levanta em oração. Se você está parado, começa a caminhar. Se você deixou de orar, começa a orar. Se deixou de ler a Bíblia, começa a ler. Mas eu quero te falar uma das principais coisas. Se você se afastou de Jesus, isso é apostasia. Apostasia quer dizer desviar-se de Deus. Volte correndo para o Senhor enquanto há tempo. Não permita que Ele seja deixado para trás. Deixa para trás Satanás, deixa para trás as trevas que têm inundado a sua vida, a sua casa, têm roubado seus filhos, os nossos filhos. Vamos lutar, vamos nos unir em oração para ajudar essas crianças que estão nascendo, esses jovens que estão nas drogas, estão na prostituição, essas crianças que estão sendo conduzidas
a pedofilia, porque os pais não estão vigiando mais. Tem mãe que pega e deixa as crianças sozinhas para ir para as baladas, usar droga para beber. Oh, meu Deus, que Deus ajude a cada uma dessas mães. E é assim, irmão, mansidão é aquela qualidade de não sentir, facilmente ofendido. A resposta que a humildade dá ao ataque. Só a humildade pode dar uma boa resposta quando nós somos atacados, quando nós somos xingados. Aí nós respondemos com humildade. Como que você acha que a pessoa vai sair? Uma certa vez, um doutor operou o olho do meu filho, que ele teve um acidente. E o olho dele ficou torto, um pouco torto. Então, no outro dia, eu trabalhava nessa entidade, no hospital. Eu cheguei perto do médico. Eu ia agradecer ele por ter atendido meu filho. E ele me respondeu assim: você está pegando boi, porque eu ainda fiz o enxerto no olho do seu filho. Falei, desculpe, não vou falar o nome do médico. Falei, desculpe, doutor, mas eu não vim aqui para colocar defeito no seu trabalho. Eu vim agradecer por o senhor ter atendido. Rapidamente, ele começou a me responder que poderia arrumar um cirurgião para endireitar o trabalho dele. Mas ele fez o que pôde, realmente. Então é assim, é com humildade que quando vem um ataque nós podemos responder. É a capacidade para dizer as coisas certas e abster-se de dizer as erradas. É nesse momento que o Senhor nos prova. Imagine Jó, quando a mulher falou assim: amaldiçoa este Deus e morre. Imagine se tivesse amaldiçoado Deus. Ele ia morrer sem salvação. Mas ele não respondeu dessa forma para a mulher. Ele respondeu: o bem que Deus te dá, tu queres, mas o mal que Ele te dá, você não quer, você não aceita. Então, muitas vezes o mal não é o mal para nos destruir, é o mal para nos ensinar, para nos instruir. Muitas vezes o vento reboliço não é para destruir nenhum de nós, é para nos ensinar. É uma prova para Deus nos aprovar. Tem pessoas que querem ministério, quer pregar, quer cantar, mas não querem de forma alguma passar nas provas que vêm, provas de fogo, irmãos. É Deus permitindo ataque na vida dos nossos filhos. E muitas vezes ataque nos relacionamentos, ataque no ministério, às vezes a igreja se esvazia. Não é para desesperar não, irmãos. É para levantar em oração. É Deus dizendo, tu está orando pouco. É Deus dizendo, vou permitir isso para ver se você vai agir como Jó. O que Jó faz no final? Jó 42, versículo 1. Bem sei que tudo podes, nenhum dos vossos sonhos pode ser frustrado. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso, irmão. Os olhos do Senhor estão em nós. E os nossos olhos estão nele, porque Jó disse, agora os meus olhos te veem. Foi depois da prova. E Deus o que prometeu a Jó, ele fez. Os amigos de Jó tiveram que pedir perdão para Jó. E Jó teve que orar por eles. E a restituição, ela veio na vida de Jó, como Deus havia prometido, porque ele zela pela sua palavra e a faz cumprir. Então Deus está dizendo hoje que é para mim, para você ser manso, para nós sermos justos. Ele está dizendo que quer algo maior comigo e com você. Mas como que ele pode entregar a nós algo maior se nós não passamos nem nas provas pequenas?
Como nós queremos, como diz Jeremias, andar de cavalos se não sabemos nem andar de pé? É isso. Com cautela, a gente vai chegar onde Deus quer. E sabe, meus irmãos, eu me sinto feliz hoje de poder estar aqui, porque tem algum tempo que eu não faço live no Facebook, mas eu me sinto feliz. Estou vendo aí a Carla Chaves, Pai do Senhor, minha irmã, pastora Aparecida, minha irmã, né, que eu estou aqui na casa dela. Jefferson Figueiredo, a Pai do Senhor, Jesus, glória a Deus, que Deus possa estar, Andressa, né, Sirlene, Deus abençoe vocês. Às vezes nós perdemos tantas coisas na nossa vida porque nós não sabemos conviver com as coisas que Deus quer nos dar. Às vezes nós perdemos amigos, familiares, porque nós apontamos mais os defeitos e não falamos nunca das qualidades. Então, eu deixo essa palavra, em nome de Jesus, para os irmãos, lembrando que Noé, ele foi chamado, irmãos, para construir. Cada um tem um chamado. Noé foi para construir. Ele pregou, ninguém ouviu. Deus falou com ele, em meio a tanta adversidade, em meio a tantas pessoas chamando ele de louco. Noé, tu vai construir uma arca. Porque Deus olhou e falou assim, eu estou enfadado desse povo. Cansado desse povo que não crê no que tu prega. Irmãos, caminho estreito. Nós pregamos e você crê? Noé pregou. E sabe o que aconteceu? Deus falou, constrói. Ele foi chamado para construir, constrói uma arca. E ele construiu aquela arca. Colocou sua família, os animaizinhos. E o que Deus fez? Trancou a arca por fora. Por quê? Porque o homem tem mania de querer pôr a mão aonde Deus não quer que a gente ponha. Muitas vezes a gente tem dozinha do povo, fica com dó, com mais misericórdia do que Deus. Deus trancou a arca, Noé dentro da arca com a sua família, mas os que ficaram de fora foram arrastados pelo dilúvio. Tem pessoas sendo arrastadas por dilúvio, nada dá certo, tudo está errado. Mesmo assim, as pessoas continuam como esses loucos que não ouviram a Noé, continuam querendo morrer no dilúvio. Deus foi chamou Abraão, a chamada de Abraão foi para sair do meio da sua parentela. E imagine, saiu da sua origem, saiu do meio dos seus familiares. Deus mostrou quem ele teria que levar e ele saiu. Mas vai para onde? Sem destino, sem nada. Mas Deus falou assim, olha aqui, Abraão, você vai sair e a terra, aonde tu pisar, eu vou abençoar. Toda a terra que você pisar, eu vou abençoar. E ele saiu em rumo ao nada. Mas ele acreditou na promessa. E chegou às terras onde ele tinha que chegar. E Deus abençoou. Ló foi com ele, chegou um certo momento que Deus falou com Ló assim, com Abraão. Começou a haver contenda, né? Entre os pastores, Ló e Abraão. Eu vou mostrar uma terra para você, Abraão, e outra terra para Ló. Você escolhe a sua, ele escolhe a dele, porque não vai poder vocês dois continuar juntos. Dois com contenda. Não tem jeito. Não vive. Não tem como. Aí quando
Abraão saiu com Ló para escolher a terra. Abraão falou com Ló, pode escolher. Ele poderia ter escolhido primeiro, porque tinha as campinas verdinhas, a terra boa. Abraão poderia falar, eu quero essa, não. Ele falou, pode escolher, Ló. Ló colocou os olhos na terra que era boa. E Abraão ficou com a terra que era estéril. A terra cheia de cascalho, vamos dizer assim. Mas ele tinha certeza que Deus ia fertilizar, porque Deus estava com ele. E Ló, que escolheu as campinas, terra boa, foi parar em Sodoma e Gomorra. Foi aonde que Deus mandou fogo e queimou. Deus livrou Abraão de ir para Sodoma. E Abraão, ele quis esse livramento, porque ele não cobiçou a terra boa. Então, tudo que você pensa que não vai produzir frutos, é ali que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar na sua família e na minha família. Bom, então, resumindo, qual é a tua chamada? Você foi chamada para fazer o quê? Construir ou para destruir? Você foi chamado para abençoar ou para amaldiçoar? Você foi chamada para anunciar a palavra ou para se apostatar dela, fugir? Pois a apostasia quer dizer que o amor está esfriando porque estão se desviando de Deus. Quero orar com você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu conheço as pessoas, ó Pai, que estão assistindo essa live, mas muitos que vão assistir eu não conheço. Senhor, eu sei que o Senhor conhece a todos. Então que o Senhor possa ir de encontro a cada um. E que o Senhor possa, Senhor, dar na medida certa, Pai, uma porção, Senhor Jesus Cristo, daquilo que eles necessitam. Mas em especial, concede libertação, concede destruição de corrente, de algemas. Jesus, destrói obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Jesus, destrói, Senhor Jesus Cristo, pensamentos e sentimentos que têm destruído, Senhor Jesus, essas vidas. Abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, aqueles que estão, Senhor, pelas ruas, perambulando neste momento. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, neste momento, aqueles que se encontram no asilo, os velhinhos, aqueles que se encontram em cadeias, em hospitais. Só o Senhor pode ir aonde nós não podemos. Só o Senhor pode mudar o que nós não podemos. Só o Senhor pode fazer por nós e por todos o que nós não podemos fazer. Então alcança essas vidas, concede graças, família. Abençoa o sono de cada um e concede um dia abençoado, que nós possamos nos separar para glorificar e exaltar o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando sua vida e que você possa compartilhar essa live. Eu vou pôr ela lá no meu canal no YouTube também. Se você quiser se inscrever, meu canal é Wanda Maria da Silva. Só você entrar lá, dar o seu like, compartilhar e se inscrever e apertar o sininho. E eu agradeço porque é de todo o coração que nesta madrugada eu digo para você, a paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe. Amém? Lembrando que quarta-feira tem culto em São Sebastião da Vitória,
a partir das 19h30, você é o nosso convidado. Aqui em Barroso, se tiver alguém assistindo, né? Essa live tem culto na Pastora Aparecida, na Igreja Primitiva Povo de Israel, na Rua Santos Dumont, amém? Aqui no bairro da Praia. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Fica com Deus.